E aí, pessoal, vocês estão acompanhando o fogo no parquinho aí do STF, da base do Lula, a base ali aliada do STF também, a gente pode dizer, o pessoal petista, né? Pois é, foi ali aprovado no Senado uma PEC que limita as decisões monocráticas do STF, o que é um grande golpe para os Supremos Ministros, né, os homens da capa preta lá. Eles ficaram revoltadinhos, eu vou falar sobre isso também, e a coisa foi tão assim desfavorável para o STF que eles ficaram com raiva até de senadores específicos que votaram favoravelmente a essa medida contra o STF. Por exemplo, o Jacques Wagner, o senador petista, que foi o único do seu partido que votou a favor dessa medida, né? Então, os ministros do STF já tratam isso aí como uma traição por parte do Jacques Wagner, né? Olha que coisa impressionante. E aí o Gilmar Mendes levantou a voz aí, se manifestou hoje mesmo, isso tudo está acontecendo hoje, dia 23 de novembro, dizendo aí que os ministros não são covardes. O STF não é uma casa de covardes, né? Olha só que coisa. E aí o próprio Jacques Wagner teve que se explicar depois, posteriormente aí a esse rebuliço todo, o motivo do seu voto e até pediu desculpas ao STF pelo que havia sido feito, pelo que aconteceu, né? Então vamos acompanhar essa briguinha aí, porque você sabe, quando os três poderes estão brigando, né, é sempre melhor para todos nós, porque quando eles se unem é para nos roubar, para nos prejudicar. Muito melhor eles saindo no tapa mesmo o tempo todo. Mas antes de continuarmos a falar desse tema, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho. Apenas R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, o que aconteceu aí foi o seguinte, né? O pessoal lá do Senado Federal já estava há algum tempo fazendo aí a tramitação da PEC 8 de 2021, proposta de emenda à Constituição, que limita as decisões monocráticas, né, que são decisões individuais de tribunais superiores, não apenas o STF, mas também o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Então, um único ministro ali toma uma decisão que tem um impacto muito grande. Então, a ideia era limitar esse tipo de coisa aí para diluir um pouco o poder dos Supremos Ministros, nenhum deles ficar acumulando para si tanto poder. E a coisa passou com uma facilidade enorme lá no Senado Federal. Foram 52 votos a favor e 18 votos contrários. Fizeram a aprovação em 2 turnos aí dessa PEC que foi proposta lá e tudo mais, e agora ela vai para a Câmara dos Deputados. Então a coisa ainda não está sacramentada, a coisa ainda não está terminada, né? Porém, isso aí foi tido como um grande golpe para o STF e isso deixou os Supremos Ministros bastante decepcionados. Por qual motivo? Porque isso aqui prejudica de fato o STF, né? Limita muitos poderes? Na verdade, não. Nem é tanto por esse ponto, mas sim pelo fato de que o STF entendeu isso como um ataque direto do Senado ao seu próprio poder, para mostrar que o STF não está com essa bola toda e os senadores estão contra os Supremos Ministros. E para pensar, né? O Senado Federal é quem derruba o ministro do STF, é quem faz o impeachment. Então, se tem votos suficientes lá para aprovar uma PEC reduzindo o poder do STF, será que não tem votos suficientes para derrubar um Alexandre de Moraes, por exemplo, um Gilmar Mendes? Aí começa a preocupação da turma do STF, né? E realmente o grau de aprovação aqui mostra a força do Senado contra o STF nessa tentativa de reduzir o poder dos Supremos Ministros, né? Então, de fato, a coisa pode parar lá na Câmara dos Deputados, não sair de lá, não ser aprovada, a coisa pode seguir para esse rumo, para esse caminho, mas o recado do Senado, que é quem tira os ministros do STF de lá, já está dado. E aí, de fato, eles ficaram muito bravos, com muita raivinha aí do que aconteceu lá, né? Porque, você sabe, uma PEC precisa de muitos votos para ser aprovada, uma maioria ali qualificada. Seriam necessários 49 votos para que ela fosse aprovada, ela teve 52, conforme nós vimos aí, né? Então, o Jacques Wagner, ele de fato votou contra o STF a favor dessa medida, né? E ele, olha só a situação, né? Ele foi o único cara lá, o único petista a votar
contra o STF, votar a favor dessa PEC. E não apenas isso, a mudança de mentalidade do Jacques Wagner, o fato dele ter virado a casaca, digamos assim, converteu, entre aspas, mais 2 votos aí, que seria do Ângelo Coronel do PSD da Bahia e do Otto Alencar também do PSD da Bahia, ou seja, esses 3 votos aqui que superam os 49 que seriam necessários. Então, na prática, dá para colocar muito a culpa dessa história no Jacques Wagner, sem dúvida. Então, o pessoal do STF subiu tanto o tom que o que se diz atualmente é o seguinte, né? Que o pessoal lá do STF já classifica a coisa, já classifica a situação. Nos bastidores a gente não sabe quem que falou, isso é aquela conversa de bastidor que rola lá em Brasília, né? Mas aqui, sob a condição de anonimato, eles disseram aí que o endosso do Jacques Wagner a essa proposta é uma traição rasteira aí, depois da resiliência, da resistência do STF contra o golpe bolsonarista, né? Isso aqui revela muita coisa, essa frase aqui revela muita coisa. O que o STF basicamente está dizendo é o seguinte: olha, PT, a gente sacaneou o Bolsonaro o tempo todo que ele foi presidente, a gente fez o diabo para que ele não fosse reeleito, tiramos o cara de lá da presidência da República e agora nós trabalhamos bem para torná-lo inelegível, para deixar a coisa bem tranquila para vocês. Mas a gente fez isso não porque a gente gosta do PT, nós fizemos isso para vocês melhorarem o nosso lado. Agora vocês vêm querer sacanear a gente, vêm querer puxar o nosso tapete? Claro que não, nós colocamos vocês aí para vocês serem os nossos capachos. É isso que o STF está falando, né? Então, um dos ministros aí, não identificado, fez um ultimato, né? Ou Jacques Wagner sai, ou não tem mais papo do STF com o Planalto e o governo, né? Ou seja, aqui, basicamente, o que eles estão falando é: queremos a cabeça do Jacques Wagner para dar exemplo para todos os outros senadores do que vai acontecer, principalmente aqueles da base lá do Lula, né, que deveriam estar caminhando juntinhos ali com o STF, né? E aí o Gilmar Mendes, agora citando nominalmente um deles, subiu o tom bastante aí, falando ali, né, recentemente, aliás, hoje, né, falando no dia de hoje, dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, ele disse que, de fato, esta casa não é composta por covardes, esta casa não é composta por medrosos, né? E ele diz que a alta corte está preparada para enfrentar investiduras destemidas e inconstitucionais por parte do poder legislativo, né? Então é uma briguinha, uma queda de braço entre os ministros do STF e o Congresso Nacional, pelo menos da parte do Senado Federal, que, conforme eu falei, é o mais importante nessa história, nessa disputa entre STF e o Poder Legislativo, né, que é uma disputa que vem se arrastando há muito tempo. Eu digo, inclusive, que o pessoal do Congresso Nacional demorou demais a botar um freio no STF. Digo mais, se eles tivessem feito algo desse tipo aqui, mandado um recado desses aqui 4 anos atrás, no começo do governo Bolsonaro, Lula não teria sido reeleito. Aliás, ele nem teria sido solto. Foi o fato da galera deixar rolar, deixar a coisa caminhar, é que tornou a situação, transformou a situação no que ela é atualmente, né? Então tem aí já toda essa situação acontecendo, esse atrito entre o STF e o Senado Federal, ministros do STF levantando a voz, e a gente já coloca na mesa, é claro, a questão da divisão dos poderes, né? Fala sério, em que mundo, em que república estável você veria ministros do STF, né, o pessoal que está no topo do poder judiciário, questionando tão abertamente o que outro poder está fazendo, reclamando, dizendo que vão resistir à atuação do outro poder? Pelo amor de Deus, onde é que está o equilíbrio dos 3 poderes, aquela coisa dos freios e contrapesos, né? O juiz, né, tem um poder enorme julgando as coisas, tomando decisões. É por isso que ele não legisla, é por isso que ele não faz as leis, né? Palavra difícil, né? Por isso que ele não faz as leis, justamente para que ele não legisle, acho que agora acertei, né? Em favor próprio, em favor dos seus interesses. Mas o pessoal do STF já escanteou isso aí há muito tempo. Mas a coisa ficou ruim para o Jacques Wagner, sim. O pessoal acabou pressionando ele certamente. E ele disse o seguinte, ele publicou lá no Twitter um texto aqui muito bem escrito ali, muito bem ensaiadinho, uma coisa aí, meio que uma meia-culpa, né? Dizendo o seguinte: esclareço que meu voto na PEC, que restringe decisões monocráticas do STF, foi estritamente pessoal, fruto de acordo que retirou do texto qualquer possibilidade de interpretação de eventual intervenção do Legislativo. Como líder do governo, líder do governo fazendo isso aí, né?
Reafirmei a posição de não orientar voto, uma vez que o debate não envolve diretamente o executivo, né? E parece aqui, inclusive, né, que o Jacques Wagner pediu desculpas aí ao STF, aí falando de uma forma assim mais aberta, né? Olha só, ele colocou aqui o seguinte: ele recebeu ligações, parece aqui, né, de alguns magistrados, teve que se explicar para um monte de gente, e ele disse o seguinte aqui, ó: teve gente do Supremo que considerou meu voto como uma afronta. Não vou dizer quem, mas me ligaram e eu falei: se os senhores entendem que é uma afronta, antecipadamente peço desculpas. Fiz isso sem reconhecer minha culpa, mas se for interpretado assim eu me desculpo. Não fiz nada para afrontar ninguém, né? Então o caldo realmente entornou, a coisa ficou feia aí. Jacques Wagner parece que é o grande pivô dessa história. Conforme eu mencionei, ele virou o seu próprio voto e de mais 2 senadores contra o STF, o que fez a margem de votos aí se dilatar bastante, ficar bem tranquila para passar essa PEC aí. Se o Senado contra o pessoal do STF tem 52 votos, meu amigo, ninguém segura ministro do STF mais caso o Senado queira fazer impeachment, né? Ninguém controla essa situação e é por isso que nós estamos vendo lá as senhoras ministras do STF, Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, essa turma aí, esse pessoalzinho realmente que lutou pesadamente para tirar o Bolsonaro, nós estamos vendo eles arrancando aí os cabelos, aqueles que ainda os têm, né? Não é o caso do Alexandre de Moraes, mas realmente preocupados com a repercussão do que isso pode acarretar. Para onde que essa história vai? Será que, uma vez aprovada essa PEC, os ministros do STF vão ter peito para declará-la inconstitucional? Vamos acompanhar aí as cenas dos próximos capítulos, mas eu digo para vocês, tá muito divertido acompanhar esse barraco aí estatal. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.